Paz do Senhor, vamos nos colocar de pé. Hoje tem pouquinha gente, né? Mas a palavra do Senhor diz que onde já tiver um ou dois reunidos, ali Ele está. Vamos fechar os nossos olhos, fale com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te entregar, Senhor, esse culto. Queremos, ó Pai, colocar tudo diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor possa estar abrindo, ó Pai, o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite, ó Deus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, que o Senhor venha, Pai, sobre este lugar, porque nós não temos nada, Senhor, nada de bom para te oferecer, mas queremos te entregar o nosso coração, queremos te entregar uma adoração sincera a Ti, queremos nos render completamente à Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Vem sobre este lugar. Amém. Nossa confiança tem que estar em Deus, né? Porque muita gente aí confia em carros, cavalos, nos bens materiais, mas nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, amém? Vamos louvar Ele agora? Vamos bater palmas. Agora eu sei que o Senhor restaura o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor restaura o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero, eu celebrarei a glória do Rei. 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 Agora eu sei que o Senhor restaura o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor restaura o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero, eu celebrarei a glória do Rei. 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 Aleluia! O nome do Senhor é aquele que é o único que nós precisamos celebrar, glorificar, porque o nosso Rei Jesus, Ele vive. E a nossa confiança precisa estar em Jesus, porque não há outro igual a Ele, não há ninguém igual a Ele. Feche os seus olhos, fale para o Senhor aquilo que você tem no coração, que precisa entregar para Ele. Fala para Ele os seus medos, as suas dificuldades, que o Senhor vai vir, vai atender o seu pedido, vai chegar no mais íntimo do seu coração.
Pai, nós queremos te convidar, Senhor, para se fazer presente aqui. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação, Tu és tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Vem sobre este lugar. Visita, ó Pai, cada coração aqui. Eu não sei o que cada um está passando, eu não sei se estão desesperançosos, mas que o Senhor venha, ó Pai, restaura a confiança, Senhor, sobre cada vida aqui. Restaura, Senhor, a convicção daquilo que o Senhor há de fazer, Senhor, sobre cada vida. Ah, Pai, nós cremos, Senhor, no Deus de poder, no Deus de milagre, e cremos que o Senhor pode realizar grandes maravilhas, Senhor. Vem sobre este lugar, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Ah, Jesus, Tu és santo, Tu és poderoso e não há outro, Pai, que se iguale a Ti. Nós ansiamos, Jesus, por a Sua presença, nós Te desejamos, Pai, sobre este lugar. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Tu és santo, Tu és digno. Nós rendemos, Senhor, o Teu nome, Tu és glorificado, Senhor, sobre este lugar. Queremos levar um altar de adoração a Ti, Senhor, elevar um altar. Porque o Senhor merece o nosso coração, a nossa busca, a nossa entrega. Ah, Jesus. Se você puder, levante suas mãos. Levanta as mãos, adore ao Senhor, fale agora o quão Ele é especial para a sua vida. Feche os seus olhos, imagina que você está no seu quarto, sozinha, não tem ninguém lá te observando. O que você falaria para Jesus nessa noite? Glorifica o nome dEle neste lugar. O Senhor, Ele não deseja grandes demonstrações, grandes palavras, mas Ele deseja apenas o seu coração, a sua entrega. Tens o nome sobre todo nome. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo Tu estás, Teu domínio é para sempre. E diante de Tua glória,
tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre. E diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, sobre este lugar, acima de todo o céu, Senhor.
Tu és exaltado, Tu és grande, Tu és poderoso, ó Deus. E nós te convidamos, Senhor, continue falando aos nossos corações. Ministra, ó Pai, nas nossas vidas, no mais íntimo do nosso ser, ó Pai. E nos ajude, Senhor, a sair daqui com uma nova mente, com a mente transformada e rendida, Senhor, completamente ao Teu querer e à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Boa noite de novo. Estão animados aí? Amém? Posso ouvir mais alto um amém? Amém? Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando hoje? Não, né? Amém. Vou fazer uma dinâmica com vocês. Calma aí. Sara, pera. Abre aí. Aí você vai passar Pronto, Sarinha vai passar para vocês essa batata e esse ovo. Eu quero que vocês peguem, cada um, observe aí o que aconteceu. Pode apertar, chacoalhar. Quero que você observe e reflita. O que será que aconteceu com essa batata e esse ovo? Pensa aí. E aí? Pronto? E aí, o que vocês acham que aconteceu? Quem sabe me dizer? Hã? Quem sabe me dizer o que aconteceu com o ovo e com a batata? A batata foi cozida e o ovo também foi. Tá mole, foi erro técnico. O ovo também foi. Eles foram para a água fervente. E aí houve uma transformação neles. A batata, ela era o quê? Dura. E ficou o quê? Mole. E o ovo é o quê? Mole e ficou duro. E assim é nas nossas vidas. Trazendo para as nossas vidas, o Senhor, Ele quer transformar o nosso coração, a nossa mente. E para isso é preciso acontecer uma entrega, uma busca.
Assim como foi preciso a batata entrar na água fervente para poder sair transformada, assim é nas nossas vidas. Nós precisamos ser transformados. E isso acontece quando nós nos entregamos. E aí, como a gente pode ver, cada transformação ela é diferente, não é? A batata ficou de um jeito, o ovo ficou de outro. E aí, muitas vezes a transformação ela é externa. Todo mundo vê que houve uma transformação. Por exemplo, um bêbado parou de beber, voltou, está indo para a igreja, parou de fumar. Aí você vê, poxa, ele mudou de verdade, né? Aquele cara que bebia, fumava, está indo para a igreja, agora está lá em cima pregando. Então, isso a gente vê que é uma transformação, certo? E também tem a transformação interna, que é pouco visível. Mas o que acontece? Às vezes o Senhor muda algo dentro de nós, do nosso coração. Ou seja, tem algo na nossa vida, no nosso coração, que ninguém vê que aconteceu, mas você sabe que Deus transformou. Aquela pessoa não está vendo, mas Deus sabe aquilo que precisou mudar e aquilo que precisa ser transformado. Por exemplo, na minha vida, Deus transformou. Eu me importava muito com a opinião dos outros. Então, isso me deixava triste, chateada. E Deus transformou isso na minha vida. Muitas pessoas provavelmente não perceberam, mas Deus transformou isso na minha vida. Então, há essa transformação que todos vão ver e tem a transformação que nem todos vão ver, mas que Deus está lá transformando e cuidando e que faz diferença no nosso dia a dia. Amém? Estão entendendo? Agora eu quero que você pense em algo que Jesus já transformou na sua vida. Pensar aí. Pensou? Amém. Glória a Deus por esse negócio. Agora se tiver algo ainda que Jesus precisa transformar, eu quero que você pense também. Agora é esse pensamento aí que você tem sobre que Jesus ainda precisa transformar. Você vai orar e vai pedir para Deus para que Ele possa estar agindo sobre a sua vida. Amém? Creia que em nome de Jesus você vai sair daqui transformado, tá bom? Glória a Deus. A paz do Senhor. É bom nós estarmos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, ser transformados, como a Bia falou. Para nós passarmos por essa transformação, nós precisamos decidir, escolher passar por ela, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor agora. Gostaria que você falasse para o Senhor áreas da sua vida que você entende que precisa mudar. Algo que talvez você tenha lutado até agora, mas que você não tem conseguido vencer. Que você fale para o Senhor agora, que você confesse para Ele. Que você peça ajuda do Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e compreendemos, Pai, que a tua vontade boa, perfeita e agradável, Senhor, é o que nós queremos viver. Senhor, e em tudo o que nós, ó Deus, temos vivido até agora,
Nós reconhecemos, Senhor, que ainda precisamos ser transformados, que ainda precisamos de uma mudança de mente, de uma mudança de coração, de uma mudança de atitudes, Deus. Mas que em tudo nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui rendidos diante do Senhor, Pai, para que o Senhor faça a Tua vontade, para que o Senhor transforme o nosso coração, para que o Senhor faça, Pai, com que o nosso ser se volte completamente a Ti, ó Deus, e compreenda os Teus propósitos que são maiores, que são mais alto do que tudo aquilo que nós possamos desejar, do que aquilo que nós possamos pedir, Deus, ou até mesmo imaginar em nossa mente, Senhor. Por isso, vem nesse lugar, Pai. Toma esse lugar com a Tua presença, enche cada coração aqui nessa noite com o Teu poder, ó Deus, e faz conforme o Teu querer, e faz conforme a Tua vontade, que toda ação contrária seja destruída, em nome de Jesus, mas que a Tua palavra, Pai, a Tua palavra, Senhor, penetre profundamente em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 5. Amém? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Veja bem, essa foi a palavra que o Senhor deu a Jeremias, quando ele o chamou, quando ele o escolheu. Jeremias foi um profeta em um tempo muito parecido com os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias caóticos, né? Dias difíceis, dias que muitas vezes a gente não consegue nem compreender. Politicamente, economicamente, em todas as áreas, tem sido muito difícil. E espiritualmente também tem sido muito difícil. E nessa época de Jeremias, não era diferente. Ele também estava vivendo em um tempo assim, onde a disputa de poderes era muito grande. E onde as pessoas estavam se importando mais com o ter do que com o ser. As pessoas estavam se importando mais com aquilo que elas precisavam do que aquilo que o Senhor queria que elas vivessem. E hoje não é diferente conosco, não é verdade? Nós temos vivido dias assim, mas nós estamos aqui. E o tema dessa mensagem é tornar diferente do que era. Quando Jeremias ele foi chamado, a gente viu que ele falou para o Senhor: Mas Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar. Eu não vou conseguir, em outras palavras. E Deus falou o que para Jeremias? Não se preocupe, porque aonde eu te enviar, você vai. E eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. O que Deus estava falando para Jeremias nesse momento? Deus estava falando assim para ele: Jeremias, não depende de você, depende de mim. Eu sou. E aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida, eu vou fazer. E você pode estar pensando: mas o que isso tem a ver comigo? O que muitas vezes nós precisamos entender é que esse chamado, ele é para todos nós. O Senhor chamou a cada um de nós. Deus tem algo específico para cada um de nós. Se nós vemos no comecinho do texto,
no versículo 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Se nós formos lá no Salmo 139, nós vamos ver que fala exatamente isso, sobre o Senhor nos formar, o Senhor nos sonhar conosco, saber exatamente como nós seríamos antes mesmo de nos formar, antes mesmo da gente nascer. Isso é muito lindo. Eu quero que você pense nessa noite que o Senhor escolheu a você, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes mesmo de você existir, o Senhor já havia escolhido a sua vida. Ele formou. Antes de formar, revela que de Deus a suprema fonte de vida estava intimamente ligada e envolvendo no processo do nascimento, mesmo antes da formação. Então você imagina, antes mesmo de nós sermos formados, o Senhor já havia nos escolhido. O Senhor sabia que nós estaríamos aqui. O Senhor sabia de tudo sobre nós. A palavra fala que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. O Senhor, Ele conhece tudo a nosso respeito. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos nos tornar diferente daquilo que nós éramos antes de conhecer a Jesus. Hoje nós conhecemos Jesus e nós não podemos mais viver uma vida da mesma maneira que nós vivíamos antes. O Senhor tem coisas grandiosas para realizar em nós e através de nós. Fala também nesse versículo que Ele nos escolheu, que nos separou, que nos designou. Antes de tudo, o Senhor escolheu você. Talvez você olhe para a sua vida e fale: Senhor, logo eu. Eu falava, sabia, para Deus, Deus, tanta gente melhor que eu, tanta gente mais capacitada, tanta gente que vai lidar melhor com as situações, e o Senhor me escolheu. Mas a cada dia, eu tenho entendido o privilégio de ser escolhida. O privilégio de pensar que o Senhor olhou para mim e me escolheu. Dentre tantas pessoas, o Senhor escolheu a mim. Dentre tantas pessoas, o Senhor escolheu a você. Ele nos conhecia antes de tudo. Isso prova quem o nosso Deus é, a sua soberania, a sua grandeza. Antes de tudo, Ele nos conhecia. Antes que a nossa mãe nos conhecesse, Ele já nos conhecia. Ele já estava sonhando com as nossas vidas, com aquilo que nós seríamos, com aquilo que nós faríamos. E é isso que nós precisamos entender no nosso íntimo. Quando Jeremias, ele fala que ele: não, Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar. Assim também aconteceu com Moisés. Quando Deus fala com Moisés e fala: é você, eu vou te usar para tirar o povo da escravidão. Moisés fala: não, eu não sei falar. E tantos outros, Gideão e tantos outros que nós poderíamos citar aqui, que foram escolhidos e falaram: não, eu não consigo. Mas sabe o que chama a minha atenção? Que todas as respostas de Deus eram a seguinte: não é sobre você, mas é sobre quem eu sou. Amém? Não é sobre quem a gente é, não é sobre aquilo que a gente consegue fazer, é sobre quem Ele é sobre aquilo que Ele pode fazer. E Ele pode fazer muito mais, além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente sonha. Ele pode fazer muito mais. E mesmo diante de dias difíceis, o Senhor quer nos usar. Nós não podemos olhar para os nossos dias e nos desesperar ou desistir. Porque essa é a grande tendência dos nossos dias. Ah, não dá não. Eu vou desistir. Está muito difícil. Mas o Senhor, Ele está conosco, amém? Ele está com você.
nas suas dificuldades, nas suas lutas. Só você e Deus sabe qual tem sido a sua luta, qual tem sido a sua dificuldade, qual tem sido a área da sua vida que ainda não foi transformada, mas que você tem lutado para ser diferente do que era, para não viver da mesma forma que você vivia antes de conhecer o Senhor. O Senhor fala que Ele nos consagrou, Ele nos separou para algo especial. Assim como Ele separou a vida de Jeremias, Ele separou a minha vida, Ele separou a sua vida. E não importa o que aconteça, Ele vai fazer o seu propósito acontecer. Porque Ele tem algo específico para cada um de nós. Eu comecei a ir para a igreja, eu tinha 7 anos. 7, 8 anos. Eu ia com uma amiga, que a mãe dela me levava, e eu ia para a igreja. E com 12 anos eu me batizei, eu decidi por Jesus, e a minha mãe aceitou, meu pai, tudo, e eu me batizei. E eu passei a buscar o Senhor de uma maneira tremenda. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu participava de evangelismo, tudo que tinha eu participava. Mesmo sendo ainda muito pequena, eu estava envolvida em todas as coisas. Mas em um certo momento, essa minha amiga, ela tinha um irmãozinho e ele ficou doente. E nós orávamos muito por ele, muito mesmo. Nós jejuávamos, nós orávamos de madrugada. Enfim, nós orávamos muito, porque ele ficou doente de um jeito que em menos de um mês ele estava na UTI. E os médicos não conseguiam identificar o que ele tinha. E ele foi perdendo todos os seus movimentos, ele já não andava, ele já não conseguia falar. Enfim, ele começou a morrer aos poucos, e nós continuávamos orando. E nós orávamos, e a nossa oração para Deus era assim: Senhor, traz de volta, levanta. Na nossa imaturidade ali, né, muito jovens, nós não conseguíamos entender que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, naquele momento, poderia ser levar. E foi isso que Deus fez. E Deus levou aquela criança, ele tinha apenas 7 aninhos. E eu confesso que eu não conseguia aceitar aquela situação. E eu falei: não, Deus, o Senhor poderia ter salvado ele. O Senhor poderia ter feito algo diferente, o Senhor não fez. Então, a partir de agora, eu não quero mais te servir. E eu saí da presença do Senhor com 14 anos. E quando eu saí, eu não conseguia, eu confesso que eu não sabia muita coisa em respeito do mundo, em relação ao mundo. Então eu comecei a conhecer todas essas coisas que o mundo tinha para oferecer. E um dia, lá na minha cidade, tinha uma boate, não sei se chama assim, uma boate, mas tinha um lugar lá que tinha festa à noite. E aí eu pedi para minha mãe deixou eu ir. E eu fui com as minhas amigas. E eu fui para pegar o ônibus. E eu nunca esqueço disso, porque foi muito forte. Quando eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus desceu, a gente deu com a mão para o ônibus parar. Quando o ônibus parou, Deus falou assim para mim: não vai. E eu ouvi a voz de Deus muito nítida no meu coração. E eu fui para trás. E aí as meninas me empurrando: vai, vamos perder o ônibus, não sei o quê. E eu não consegui entrar no ônibus. Eu parei e fiquei. Falei: meu Deus. E eu fiquei assim: o que é isso? Enfim. As minhas amigas continuaram ali: não, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça, não sei o quê, não sei o quê. Falei: é mesmo, isso é coisa da minha cabeça. Aí, o próximo ônibus que passou, eu fui lá, dei com a mão, entrei e fui. Quando eu cheguei lá, que eu entrei no lugar muito diferente do que eu estava acostumada, e aí, na hora que eu entrei, aquela voz novamente: aqui não é o seu lugar. E aquilo foi um impacto para mim. Eu comecei: eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora. Eles: não, você não vai embora não sei o quê. Os amigos, né? E: não, você não vai embora, toma aqui que você vai se sentir melhor. E a partir daquele momento, eu comecei a beber. E quanto mais eu bebia, mais eu queria ir embora e correr daquele lugar. Até o momento que eu não sabia mais nem como era meu nome, de tão bêbada que eu fiquei. E aí eu, nesse dia, fiquei na festa, tal, bebi muito, fiquei porque eu bebi, e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu deitei na minha cama e eu chorei. Eu chorei muito, chorava, e falava: Deus, o que eu estou fazendo? Porque eu sabia que existia algo
de Deus para mim, e que eu não podia fugir disso. Mas mesmo assim, eu continuava me esforçando, porque eu estava brava com Deus. Porque, na minha opinião, Deus não podia ter levado ele. E assim, gente, passando por várias situações, por vários momentos difíceis, eu sempre continuava me esforçando para estar longe de Deus, porque eu estava brava com Deus. Mas no meu coração, eu sabia que o meu lugar era na presença de Deus. Então eu ia para esses lugares, eu ia para essas festas, eu continuei indo. Eu já não ouvia mais a voz falando para que aquele não era o meu lugar, porque a gente começa a se acostumar com isso, com o ambiente. O diabo traz uma cegueira terrível na nossa mente, no nosso coração, e a gente já não ouve mais a voz de Deus. Mas todas as vezes que eu chegava, o que acontecia comigo era que eu chorava amargamente. Só que não era um choro de arrependimento, né? Era um choro de remorso, porque arrependimento traz mudança. Então eu chorava, 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 e quando era no outro dia eu fazia as mesmas coisas, porque o meu coração estava triste, eu estava brava com Deus, porque esse menino havia morrido. Enfim, e eu continuei por um tempo vivendo dessa maneira, até que chegou um dia que eu falei, eu não nasci para viver desse jeito. E eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu fui até a frente, me reconciliei com Jesus. E eu confesso que eu nem sei qual foi a palavra. Eu lembro que eu chorava muito e que eu me reconciliei com Jesus naquela noite. E quando foi no outro dia de manhã, nesse período que eu estava longe de Jesus, eu comecei a fazer aula de axé. Imagina, eu fazendo axé, gente, que terrível. Era triste, mas eu fazia. E aí, quando foi na segunda-feira, eu tinha aula. E as meninas me ligando, ei, aí, você não vai vir para a aula, não sei o quê? E eu, não vou não, eu fui para a igreja, né, eu vou voltar. Ah, para com isso, vamos lá. O que eu fiz? Adivinha o que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Eu fui para o axé, gente. Fui para o axé. Quando eu cheguei lá, encostei lá no lugar, e era como se eu visse Deus me reprovando. Eu senti a presença de Deus falando assim para mim, o que você está fazendo aqui? E aí eu tinha que dançar, né? Quando eu fui sair do lugar que eu estava, eu não conseguia sair. Minha perna ficou dura. E eu fazia assim, e o que você está fazendo, menina? E eu fazia assim, eu não conseguia, é sério, gente, eu não conseguia. E eu fiquei assim, eu comecei a ficar com vergonha, eu fui me encostando assim na mesa, e aí, você não vai dançar, não sei o quê? E eu, não, hoje eu só vou ficar aqui observando. E a minha perna ficou dura. Quando terminou a aula, eu fui para casa, né, consegui andar, fui para casa e eu entendi o que Deus permitiu naquele dia. Que eu não participasse daquilo para que eu entendesse que eu era separada. Porque Ele havia me designado, porque Ele havia me escolhido. Então, quando nós somos escolhidos, por mais que a gente se esforce para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, a gente não consegue, porque o Espírito de Deus, Ele que habita em nós, Ele começa a falar com a gente, Ele começa a nos mostrar. E até chegar a esse extremo, que foi uma experiência minha, de não conseguir fazer algumas coisas, porque Deus não permitia. E a partir desse momento eu comecei a passar por um processo de transformação. Porque eu havia passado 1 ano e alguns meses longe do Senhor, e muitas coisas eu aprendi no mundo, adquiri no mundo. Então eu tinha que passar por essa transformação. E é isso que nós precisamos passar quando nós viemos para Jesus. Então, a partir daquele momento, eu precisei entender, não, agora eu preciso ser transformada. Eu me sujei, eu me rolei na lama do pecado, estou toda suja, agora eu preciso me limpar. E a primeira coisa que eu precisei foi reconhecer que eu estava brava com Deus, porque Ele não havia agido como eu esperava. Para simplificar no final dessa situação desse menininho que faleceu, depois eu entendi o propósito de Deus. A gente não sabe o que Deus ele tem, mas toda a família desse menino passou a servir a Jesus. O pai dele não era cristão, os familiares, tio, vó, a família toda começou a servir a Jesus após essa situação. Então, às vezes, Deus ele permite algumas coisas e nós não entendemos, mas Ele tem um propósito em tudo. Ele tem propósitos nas nossas vidas. E o que nós precisamos é estar
disponíveis para viver o propósito, para viver aquilo que Ele tem para nós. Então, eu não posso mais ser como eu era antes, eu preciso ser diferente. E tudo isso, quando eu voltei para Jesus, eu comecei a ser transformada. Eu comecei a mudar a minha mente, porque a minha mente estava baseada nas coisas do mundo. E eu entendi, porque eu sabia que antes de ser formada no ventre da minha mãe, Ele havia me escolhido. E uma vez que o Senhor nos escolhe, Ele não vai abrir mão de nós. Sabia disso? Deus, Ele não abre mão de nós. Nós podemos até tentar sair da presença dEle, mas Ele nos cerca. Ele nos cerca, não de uma maneira bruta, mas de uma maneira amorosa, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira a nos constranger com amor. E é isso que Ele tem feito com as nossas vidas. Porque Ele deseja, na verdade, que a cada dia nós sejamos transformados para viver a vontade dEle, para viver os propósitos dEle. Abra lá sua Bíblia em Romanos 12, versículo 1. Amém? Só eu que não abri, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o Senhor tem para nós, transformação. Repete comigo, transformação. Transformação. E o que é transformação? É mudança. Lembra lá da batata que era dura, ficou mole? E do ovo que era mole, ficou duro? É isso, né? E tantas transformações que a gente sabe que acontece. Transformar-se é tornar-se diferente. Então, aquilo que eu era, eu não sou mais. Porque eu aprendi com Jesus como eu devo viver, como eu devo ser. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo e conhecemos quem Cristo é, nós precisamos nos deixar ser transformado. Quando nós falamos de Jeremias, ele se achava o quê? Incapaz, né? Sou muito jovem, não sei falar. Quantas vezes nós olhamos para nós e falamos, Senhor, eu não posso. Quem sou eu, Senhor? Mas o Senhor nos convida a olhar para Ele. Porque não vem de nós, mas vem dEle. Então, quando nós nos entregamos, falamos, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu quero viver para aquilo que o Senhor me designou. Todos nós temos um desígnio, todos nós somos chamados para algo. Temos algo específico que o Senhor Ele vai gerar, Ele vai fazer na nossa vida. Todos que foram chamados têm algo específico para viver com o Senhor. Então aqui nessa transformação nós também vemos o chamado. Olha lá como começa o versículo. Portanto, irmãos, rogo-lhes. O que significa rogo-lhes? Peço a vocês. Eu peço a vocês. Eu chamo vocês para viverem uma vida diferente. Aqui, o chamado é para ser diferente. O chamado é para ser transformado. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós hoje. Amém? O Senhor está nos chamando para ser diferente. E muitas vezes o ser diferente vai ser esquisito para quem está lá fora. Né? Às vezes é. Quando eu voltei para Jesus, eu confesso para vocês que os meus amigos que andavam comigo, aqueles que, quando eu quis ir embora da festa, da balada, me embebedaram na primeira noite que eu saí, esses aí,
ficaram lá naquela história. Porque eu não podia mais conviver com aqueles que não pensavam como eu, que não queriam ser transformados como eu queria ser transformada. Porque todas as vezes que eu estava com eles me levavam para viver algo contrário à transformação que eu sabia que eu precisava viver. Então eu tomei uma decisão. Eu não vou mais andar com eles, porque eu quero andar com Jesus. E eles não querem andar com Jesus. Então, entre Jesus e eles, eu escolho Jesus. E eu simplesmente parei de andar com essas pessoas. Porque eles não queriam entender a maneira que eu estava vivendo. E, de uma certa forma, eles estavam me puxando, me arrastando para o contrário. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que sempre me envolveu com seu amor, porque havia um propósito, porque Ele havia me designado. Né? Não sabia ainda que eu era designada para Pernambuco, que eu era designada para Buíque, mas o Senhor me designou para cá. O Senhor me chamou para esse trabalho, para essa obra. Né? Então, desde aquela época, o Senhor estava me guardando, porque havia esse chamado. Então, Deus está guardando a sua vida, Deus está te preparando, Deus está te levantando, porque existe um propósito que o Senhor vai fazer através de você. Existe algo específico que o Senhor quer manifestar através de você. Seja na sua casa, seja em outro lugar, mas o Senhor, Ele vai te usar. Quando fala lá, primeiro Ele chama, né? Portanto, irmãos, eu chamo vocês. Ele chama pelo quê? Pelas misericórdias de Deus. Então, Ele chama e Ele fala, olha, pelas misericórdias de Deus. Não é por vocês, não é porque vocês vão se esforçar e vão conseguir, mas é pela misericórdia, é pela graça de Deus, é porque Ele vai sustentar vocês, é que eu estou chamando vocês, porque dessa maneira vocês vão conseguir. Amém? Vocês estão entendendo? Não é porque nós conseguimos, mas é porque a misericórdia está sobre nós, é porque a graça está sobre nós, é porque o amor está sobre nós, então nós conseguimos. Isso nos faz ter acesso a Cristo. É a graça, é a misericórdia. Então, por que nós conseguimos? Porque a misericórdia nos conduz, nos ajuda. Ninguém consegue ser santo sozinho, sabia? Você vai se esfolar tentando, na sua força. Não, eu vou ser santo. Agora eu decido que eu vou ser santo. Vou ser separado. Não vou viver em pecado, porque eu consigo. Vai se esfolar e não vai conseguir, porque não é por nós, é Deus que nos santifica. Nós não somos santos em nós mesmos, nós somos santos porque Ele nos separou, porque Ele nos designou, amém? Então não é porque eu me esforço, eu me separo, eu consigo, não. É porque porque a misericórdia está sobre nós, é porque a graça está sobre nós, é porque o amor está sobre nós. Então eu consigo, porque é através dele que eu consigo. Não por mim, mas por ele. Aí depois fala lá, depois que fala das misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ofereçam-se, em outras versões, apresentem-se a Deus como um sacrifício santo e agradável. Puro, agradável, vivo. O que é isso? Ofereçam-se. Quer dizer que Deus não vai tomar você. Não. É você que tem que se oferecer. É você que tem que se entregar. É você que tem que se render. É você que tem que escolher. Eu não posso escolher por você. Só você pode escolher. Nós não podemos escolher. Se nós pudéssemos escolher por vocês, pode ter certeza que a gente já teria escolhido. Por todos aqui dos Cágados, por todos os jovens. Se nós pudéssemos escolher, essa igreja aqui estaria pequena, de tanto jovem que ia ter aqui dentro e adolescente. Não é verdade? Se o próprio Deus pudesse fazer isso,
essa igreja também estaria repleta. Mas Ele nos deu livre-arbítrio, porque Ele quer que nós nos ofereçamos, Ele quer que nós nos apresentemos a Ele, Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. E isso depende da nossa escolha, isso depende de cada um de nós. Ninguém vai fazer isso por nós, é nós que precisamos fazer. Se colocar à disposição. Amém? Quantos estão à disposição aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu também estou à disposição para que o Senhor faça aquilo que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque essa é a vontade de Deus. Amém? O Senhor, Ele quer nos levantar. Eu sei que muitas coisas têm vindo, muitas ofertas, né? Antes não tinha tanta oferta, hoje tem. Hoje do lado da sua casa tem uma festa, né? Não, eu estou dando um exemplo assim. Antes era mais difícil, era algo mais, não era tão acessível, não é verdade? Hoje, nós sabemos que todo final de semana tem uma vaquejada em algum lugar, tem uma festa, tem uma bebedice, tem algo acontecendo. Mas nós precisamos escolher, nos santificar. Vale a pena, queridos. Entenda no seu coração. Eu sei que nessa fase da adolescência, da juventude, é mais difícil. Mas eu quero garantir para vocês que vale a pena. Eu passei 1 ano e alguns meses, acho que 1 ano e 6 meses ou 8 meses longe do Senhor. Foi o pior tempo da minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu não passaria nem 1 minuto longe de Deus. Porque foi um tempo terrível, onde eu vivi coisas que eu não quero para ninguém. Entendeu? Pessoalmente, particularmente no meu interior e também diante das pessoas. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mesmo que tenha tantas ofertas, escolha realmente se apresentar ao Senhor, se colocar à disposição, ser diferente do que era. Amém? Seja diferente do que você era. Eu não sei quem você era ou quem você tem sido, mas eu sei quem o Senhor quer que você seja. Quem o Senhor quer que você, a cada dia, seja moldado para ser. Né? É esse profeta designado às nações. É essa pessoa que é santificada pelo Senhor, que é separada, que está disponível para fazer a vontade de Deus, para viver os propósitos de Deus. No verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos deixar ser moldados. O mundo tem o seu padrão e tem moldado aqueles que têm permitido, mas nós, como filhos da luz, como filhos do Todo-Poderoso, não podemos nos deixar ser moldados. É ser diferente. É ser diferente, tá? Não é ser esquisito, é ser diferente. Você pode ser diferente sem ser esquisito. Tá bom? Ah, mas eu tenho que ser esquisito, eu tenho que ser chata, eu tenho que ser... Não. Eu posso ser diferente, agradar o meu Senhor e não me misturar com as coisas dessa vida. Sem ser esquisito. O que crê não se deixa ser moldado pelas pressões desse mundo. Aquele que crê deve viver uma vida de transformação. Por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo que venham os moldes desse mundo, eu não vou me moldar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu tenho esperado. Eu sei o que Deus tem preparado para mim. Que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E é para isso que eu vou viver. É nisso que eu quero apresentar a minha vida todos os dias. Como um sacrifício santo, vivo, agradável, puro, diante de Deus. E para isso, nós precisamos escolher todos os dias. Mesmo que seja difícil, não estou falando que é fácil. E eu sei muito bem que não é fácil, mas é necessário. Não tem como nós vivermos algo em Deus se nós não nos apresentarmos a Ele
como sacrifício vivo, santo. Não tem como. Ele não vai poder. Lembra lá que eu falei? Quando eu comecei a sair da presença de Deus, eu ainda ouvia a voz de Deus falando comigo. Mas foi passando o tempo, eu não conseguia mais ouvir a voz dele. E só o que eu sentia no meu coração era uma grande tristeza, era uma grande saudade. Porque o pecado, o próprio diabo, foi apagando a voz de Deus de mim. Eu não conseguia mais ouvir, porque eu fui me afastando dele. Não, ele nunca me deixou, nunca me abandonou, mas eu me afastei dele. E eu deixei de ouvir a voz dele. E só o que me restou foi uma grande tristeza, foi uma grande saudade. Mas pela misericórdia de Deus, ele me atraiu de volta para ele. E eu pude retornar e ser transformada novamente. E viver aquilo que ele tinha para mim e tenho vivido até hoje. Abrir mão de tudo aquilo que muitas vezes eu gostava de viver. Mas eu entendia que não era a vontade de Deus. Naquele momento que eu estava vivendo, dava prazer, era legal. E depois, era uma grande tristeza, um grande vazio, era uma grande decepção. E é isso que o mundo faz, né? Nós tivemos esses dias, infelizmente, na nossa cidade, 2 pessoas que tiraram a sua vida, 2 jovens. Ninguém entende o porquê que esses 2 jovens fizeram isso. Mas nós sabemos o porquê. Porque faltou ouvir a voz de Deus. Porque aquele que ouve a voz de Deus busca vida. E o diabo, ele é assim. Ele leva a gente para o mais profundo, para o fundo do poço. Mas aí quando a gente está lá, à beira da morte, ele se retira e deixa lá sozinho para morrer. Deus não. A gente pode estar na beira do fundo do poço. Na beira não, né? A gente pode estar lá no fundo do poço e ele está lá. A partir do momento que falar, Jesus, a mão dele vai lá e nos alcança. Esse é o nosso Deus. Um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Pai presente, que nos ama e tem grandes coisas para as nossas vidas, amém? Vamos viver e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí fala, não se amoldem, depois fala assim, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Nós só seremos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a nossa mente ela for renovada, transformada. E como que nós renovamos a nossa mente? É através da palavra. Não tem outro jeito de renovar a nossa mente. Estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu fui até ver como que era esse negócio de meditação, para ver se eu consigo me acalmar, se eu consigo ficar menos estressada. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus. Aqui, ó, a renovação. O resto é balela, o resto é mentira, o resto é engano. A renovação que nós precisamos está na palavra. A vida que nós precisamos está na palavra. Então, viva essa palavra. Leia essa palavra. Busque essa palavra. Porque essa palavra vai te capacitar a experimentar, para comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se coloque de pé. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós nessa noite. Transformação. Tornar diferente do que era. Mas ontem eu era, hoje eu preciso mudar. Mas hoje eu preciso ser diferente. Para isso nós temos um Deus presente, que está sempre pronto a nos perdoar quando nós nos arrependemos. A palavra fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Existe muita injustiça contra nós, mas é Ele quem vem e nos purifica quando nós nos arrependemos. O pecado traz injustiça.
O mundo traz injustiças. Mas quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor agora. Decida, no íntimo do seu coração, ser transformado. Ser transformado muitas vezes dói. Ser transformado muitas vezes vai ser desconfortável. Mas mesmo que seja tudo isso, aquilo que acontece depois da transformação é incomparavelmente melhor. Aquilo que o Senhor ele tem reservado para nós é incomparavelmente melhor do que tudo o que nós possamos buscar, o que nós possamos desfrutar, o que nós possamos viver. Por isso, se renda ao Senhor, se renda ao propósito de Deus. Mesmo que talvez você tenha esse pensamento, Senhor, mas eu não sei, eu não consigo, eu sou muito jovem. Deixe o Senhor se manifestar em você, através de você. Porque é Ele quem vai colocar as palavras na tua boca. É Ele quem vai te direcionar quando você tiver que arrancar ou quando você tiver que plantar. É Ele quem vai mostrar todas as coisas para nós. Por isso, se renda ao Senhor, se renda ao propósito de Deus, se renda à vontade do Senhor para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te adorar, Jesus. Te adorar, Senhor, porque antes de ser formado, Senhor, no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter olhado para nós, por ter nos amado. Obrigado, Senhor, por nos encontrar quando nós mesmos já não estávamos perdidos e sem direção. Obrigada, Senhor. Nos leva, Pai, a cada dia a estarmos disponíveis. Nos leva a cada dia, Senhor, a aceitarmos a Tua transformação, a aceitarmos a mudança que é necessária, a aceitarmos, Pai, para viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Vem nesse lugar, Senhor, toca as nossas vidas nessa hora, enche o nosso coração, Senhor, de esperança, de contentamento. Deus, que tudo aquilo que tem sido, Pai, e tem tentado nos moldar aos padrões dessa vida, dessa terra, Senhor, a esse sistema maldito, a esse sistema, Senhor, que tem tentado nos roubar, tentado nos enganar. Vem com Teu poder agora, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus, e nos limpa. Vem sobre nós, Senhor, e nos restaura. Vem sobre nós, ó Pai, e nos levanta. Nós não queremos viver as coisas dessa vida. Nós não queremos, Senhor, simplesmente, Pai, nos acomodar. Senhor, não queremos simplesmente, Pai, achar que o natural é aquilo que nós devemos viver. Mas nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz nos chamando para perto. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença, Deus, a estremecer o nosso ser. Nós queremos viver, Pai, a Tua vontade e a cada dia ser gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Fortalece a vida dos meus irmãos, Pai. Levanta eles com poder e autoridade nesse lugar. Eu creio que o Senhor, ó Deus, vai levantar aqui, Pai, homens e mulheres, ó Deus, para plantar e também para arrancar aquilo que precisa ser arrancado. Senhor, para edificar, Senhor, mas também para destruir. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar, através dessa geração, Pai. Porque o Senhor, ó Deus, fala para cada um deles, ó Pai, a Tua verdade, o Teu chamado, o Teu desígnio. Senhor, em nome de Jesus, que o coração deles queime de amor e de paixão por Ti, ó Deus. E que nada os roube, que nada, Senhor, os separe de Ti, ó Deus. Mas que em tudo os corações deles esteja guardado em Ti, esteja guardado na Tua verdade, Pai. Na compreensão de que o Senhor tem aquilo que é incomparavelmente melhor, Pai.
Aquilo que nós vivemos hoje não se compara, Pai, com a grandiosa glória, Pai, que o Senhor tem a nos revelar. Ó Deus, em nome de Jesus, e que o nosso coração anseie, ó Deus, anseie pela eternidade, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Podeis assentar. Ser com você, ser com você. Eu sou. Amém, irmãos? Palavra abençoada, né? Que essa palavra que foi ministrada hoje, que a gente venha guardar em nossos corações, venha pôr em prática, né? Porque sabemos que Deus, Ele é o único que transforma as nossas vidas. Ele é o único que pode nos tirar do fundo do poço, né? E nos levantar novamente. É muito bom estar aqui na presença de Deus, né? Vamos ter nosso próximo culto abençoado no quarto sábado, mês que vem. Espero que ver todos aqui de novo, né? E eu gostaria de deixar um desafio, que cada um, próximo sábado, pudesse pelo menos trazer uma pessoa. Fica ao critério, né? Se vocês quiserem trazer mais. Mas vamos convidar, vamos estar chamando mais jovens para estar na casa do Senhor, porque é muito bom estar aqui com vocês, estar aqui na presença de Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta palavra abençoada, Jesus. Agradecer, ó Pai, por cada um que está aqui. Que assim, ó Deus, o Senhor possa, ó Pai, estar nos levando em segurança para os nossos lares, Jesus. Pai, que durante a semana, ó Pai, que o Senhor venha estar ministrando em nossos corações, porque sabemos que o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, ó Pai. Pois nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Vem e faz a Tua vontade, faz o Teu querer, ó Deus. E que assim, Pai, o Senhor possa multiplicar, Pai, esses jovens. Que a cada dia possa ter mais e mais, ó Deus, em Tua presença, Pai. Que todos aqueles, ó Pai, que venham estar ao redor daqui, ó Deus, que venham ser cativados, que venham se sentir atraídos pela Tua presença. No nome de Jesus, Deus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor, Pai, possa estar levantando, ó Deus, a cada dia jovens para te adorar, para te exaltar, para glorificar o Teu nome neste lugar, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém. Amém.